Amigos das nossas redes sociais, nós estamos aqui com o Marco Antônio Amorim, ele que é especialista em recursos hídricos da ANA, Agência Nacional de Águas, e participa da reunião da CTPI, que é a Câmara Técnica de Planejamento Institucional do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu, e veio tratar de um assunto bastante importante, que é a cobrança da água na bacia. Marco, é um prazer recebê-lo aqui em Caicó, na sede do comitê, na sede do Centro de Apoio ao Comitê. E que assunto é esse importante que você veio tratar com os amigos aqui da bacia? Geraldo, é com prazer que a gente retorna à bacia do rio Piancó-Piranhas-Açu para falar novamente sobre o tema da cobrança pelo uso de recursos hídricos, que já é a quarta oportunidade que a gente tem de tratar esse tema na bacia, e é um tema que vem amadurecendo ao longo da existência do comitê, que é um instrumento previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos. É um instrumento que visa não só o uso racional da água por parte dos usuários, como também arrecadar recursos para a implementação de ações na bacia, as quais são definidas pelo próprio comitê. Então, todo comitê de bacia ele tem um período de maturação e logo depois que ele aprova o seu plano de bacia, ele acaba operacionalizando a cobrança pelos recursos hídricos, que é um instrumento que vai dar recursos ao comitê para executá-lo. Como é que é possível executar esse plano aqui na bacia do Piancó-Piranhas-Açu? Esse foi exatamente o debate que a gente teve com os membros da CTPI. É muito importante que a CTPI observe o seu plano de bacia, as ações que ele deseja executar dentro desse plano de bacia e define a cobrança para executar essas ações. O comitê de bacia tem que ter uma discussão própria para sua decisão de cobrança, e o que a gente orientou à CTPI foi exatamente isso, que eles observem a necessidade da bacia, que não copiem modelos que existem em outras bacias, porque modelos de outras bacias serviram para aquelas questões operacionais daquela bacia. A bacia do Piranhas-Açu tem as características próprias, uma bacia que tem rios intermitentes, está no semiárido, um déficit hídrico grande. Então o comitê tem que, dentro do plano da bacia, escolher ações que a cobrança vai ajudá-los a proporcionar a sua execução e definir a partir de então quanto será arrecadado e fazer essa distribuição da necessidade de arrecadação entre os usuários da bacia. Para quem está em casa nos acompanhando pelas nossas redes sociais, quem é que vai ser cobrado pelo uso da água? A população no geral, apenas irrigantes? Quais são os usuários que vão ser cobrados? Essa é uma boa pergunta, Geraldo, que sempre há dúvidas sobre isso. Primeiro, essa cobrança não é aquela cobrança que já existe, que é aquele serviço que a empresa de saneamento oferece, no caso aqui da bacia KR e a CAGER, de levar a água até os seus clientes. Essa cobrança é diferente, é uma cobrança pelo uso da água bruta, da água retirada da natureza, seja de uma cacimba, de um rio, de água subterrânea. Quem vai definir quem pagará é o Comitê de Bacia Hidrográfica, então o Comitê do Rio Piancó-Piranhas-Açu, que vai definir quem será cobrado. Porque o comitê ele pode definir uma cobrança que vai ser implementada aos poucos, e aí ela pode começar com um usuário específico e alcançando os outros usuários ao longo do tempo, e define também qual aquela vazão de água utilizada que isenta o usuário da cobrança. E a cobrança é prevista a alcançar o usuário outorgado, aquele que solicita outorga a autorização de uso da água no órgão gestor, seja ele no IGAR, seja ele na ESA, seja ele na ANA. Então o comitê vai definir a partir de que volume será cobrado, mas também definirá se essa cobrança se iniciará para todos os usuários ou se ele vai fazer a cobrança de forma escalonada para só no futuro atingir todos os usos da bacia. Na reunião ficou decidido a definição de valores, o custo mínimo, por exemplo, ou essa definição ainda precisa ser repensada? Não, na reunião ainda foi muito preliminar, não foi discutido os valores, a gente discutiu alguns conceitos para se chegar no valor de cobrança, mas a gente deixou claro que hoje no país não se pode usar a cobrança existente no sul, sudeste do país para poder implementar aqui na bacia do rio Piranhas-Açu, porque a cobrança está muito defasada. A gente fez um estudo recentemente através da OCDE que demonstrou que a cobrança no país ela não está atingindo seus objetivos, porque ela é ainda cobrança muito baixa, é uma cobrança quase que experimental. Ela não atinge nem seu objetivo econômico, nem seu objetivo financeiro. Você não está nem induzindo o uso racional da água e nem está arrecadando recursos suficientes para fazer alguma diferença na bacia. Então a gente apontou isso para o pessoal da CTPI, apenas indicando que a cobrança que existe hoje no sul do país não deveria ser modelo para a cobrança ser implementada aqui. Talvez a cobrança do Ceará, uma cobrança que tem um objetivo melhor definido, seja uma base
de discussão para a CTPI. Então a CTPI vai amadurecer esses conceitos e vai fazer uma proposta ao plenário do Comitê do Piranhas-Açu, que é quem vai levar essa proposta ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ao Conselho Estadual da Paraíba e ao Conselho Estadual do Rio Grande do Norte, para poder implementar a cobrança no bacia. Esses valores que serão cobrados, qual o destino desses valores? Outra boa pergunta, Geraldo. 100% do recurso arrecadado ele retorna para o Comitê de Bacia. Será o Comitê de Bacia que dirá onde será alocado os recursos. Compete à Agência Nacional de Água exclusivamente fazer a arrecadação, mas toda a arrecadação ela é destinada ao Comitê de Bacia. O Comitê de Bacia indica um ente para ser o seu braço técnico. O Comitê de Bacia é um grupo de pessoas que tem um caráter mais político de decisão. Ele escolhe um ente técnico. Esse ente técnico escolhido pelo comitê, que é a Agência de Água, é quem receberá os recursos e fará a aplicação conforme o comitê orientar. Há um prazo definido para começar a cobrança ou não? Essa é uma pergunta que é feita também desde quando eu vim aqui a primeira vez em 2012, se a cobrança iria começar logo. Esse rito depende muito do comitê. É o comitê que tem as suas reuniões, as suas instâncias deliberativas até chegar ao plenário. É uma discussão longa, porque os interesses eles são colocados em discussão e há todo um processo de amadurecimento para poder chegar tanto nos mecanismos de cobrança, as formas de cobrança, assim como dos valores e de quem vai pagar. Então é um debate muito intenso que será conduzido possivelmente pela CTPI e depois será levado ao plenário. A nossa experiência é que esse processo ele demora mais de um ano. Marco, eu quero agradecer pela sua participação com nossos amigos aqui das redes sociais. Mais alguma informação que quero acrescentar, pode ficar à vontade. Ok. A gente tem de agradecer, a gente tem muita expectativa que o Comitê do Rio Piranhas-Açu faça uma cobrança diferenciada em relação àquela que vem sendo reproduzida no país e estabeleça de fato uma cobrança que faça diferença e que os usuários pagadores sintam que o recurso que está sendo arrecadado ele está de alguma forma melhorando a qualidade e a quantidade de água da bacia. Para, a partir disso, incentivá-los a ter uma disposição a pagar ainda maior, porque ele vendo o resultado, ele sabe o quanto a água é importante para o processo produtivo dele. Quando estivemos aqui na discussão com a OCDE, os usuários apontavam que, cara, é água que não se tem, e que eles estariam dispostos a pagar pela sua segurança hídrica. E a gente espera ver isso refletido nas discussões da CTPI, que aquela vontade de contribuir com a bacia, de melhorar, de ter uma cobrança para incentivar o uso racional, que ela de fato reflita nas discussões e que a decisão final do plenário seja nesse sentido.